Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma meditação do Pão Nosso para 365 dias. Hoje é dia 6 de maio. Você já ouviu essa expressão do seu pai ou da sua mãe? Não diga que eu não te avisei. Você já ouviu isso de alguém? Pois é. Jesus também já nos avisou de muitas coisas. E ele pode dizer também, não diga que eu não te avisei. Porque se você teve acesso à palavra dele, a Bíblia, então você está avisado. Olha só o que diz a palavra dele aqui. Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Calma, que ele vai explicar. O Senhor Jesus veio para mostrar a verdade. Não se espante se as decepções vierem dos mais próximos. Quanto mais próximos, mais emocionalmente ligados. Quanto mais emocionalmente ligados, mais fácil de nos abalar. Isso é claro, né? Imagina você ouve uma coisa ruim de um estranho na rua. Aquilo pode te afetar na hora, mas depois você esquece. Agora imagina você ouvindo isso de uma pessoa quem você ama, muito próxima de você. Claro que vai te abalar muito mais. Por isso, blinde o seu coração. O mal vai sempre tentar atingir usando os mais próximos. Deus também tenta alcançar usando os mais próximos. A divisão visível é reflexo da divisão espiritual. A guerra visível é sombra da guerra invisível, a guerra espiritual. A espada é a palavra de Deus. Ela faz divisão clara entre o certo e o errado e cria atritos entre a verdade e o que não quer ouvir a verdade. Os que creem não pertencem mais a este mundo. O mundo vai odiar o que não é do mundo. Por isso que é impossível você ter amizade com quem é do mundo. É impossível você falar assim, eu dei minha vida para Jesus, eu sou de Deus, nasci de Deus, tenho o Espírito Santo, mas eu não sofro nenhuma perseguição, eu me dou bem com todo mundo. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, ninguém me persegue, não tem problema nenhum com a minha fé. Então alguma coisa está errada, não é com o mundo não, está errado com a sua fé. Porque isso é impossível de acontecer. Ele diz, a paz que nos foi prometida é a paz de espírito. Do lado de fora, nos foi prometida a guerra. Que cada um pegue a espada que lhe foi dada e não fique chateado pelas perseguições e decepções que sofrer. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, é importante entender isso. Ele diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é para não amá-los, mas você não pode amar nada e ninguém mais do que ele. Não é deixar de amar os outros ou de se importar com eles, mas estabelecer prioridades. Mais importante do que agradar aos outros é agradar a Deus. Mais importante do que o que os outros pensam é o que ele pensa. Tomar a cruz é colocá-lo em primeiro lugar. Sacrificar os afetos deste mundo pelo amor de Deus. Quem for inteligente, cedo ou tarde, acabará seguindo. Que a nossa guerra é espiritual. Então, você que está passando por injustiças, tribulações, perseguições, por causa da sua fé, por favor, entenda isso. Uma coisa é você passar por provações, passar por situações por causa dos seus erros, né? Muitos jovens vêm falar comigo e diz assim, vêm falar com a gente e diz assim, bispo, sabe, eu estou sendo perseguido na minha casa, minha mãe, meu pai não me deixam ir na igreja, é uma perseguição espiritual, não concordo com a minha fé. Só que quando você vai olhar, o problema não é que eles não deixam os jovens irem à igreja por causa da fé. É porque aquela menina é bagunceira, ela não arruma o quarto,
ela não faz as tarefas que ela tem que fazer, ela não faz o mínimo que ela tem que fazer. Então, quando a mãe coloca de castigo, não deixa, o problema não é injustiça por causa da fé, não é perseguição por causa da fé. É por causa da desobediência, é por causa dos erros cometidos. Isso não tem nada a ver com a perseguição por causa da fé. A da fé é quando você faz tudo certinho e você é perseguido por causa disso, porque você segue a palavra de Deus. Isso é diferente. Essa sim, nós temos que passar e vamos passar. E quanto mais passarmos, melhor para a nossa fé. Eu lembro, já falei para vocês, que quando eu larguei tudo para fazer a obra de Deus no altar, meu pai ficou sem falar comigo por 1 ano, porque ele não concordava. E foi difícil para mim, mas foi um preço. Não é porque eu errei. Era minha escolha de vida. Eu não quis mais estudar o que eu estava estudando, trabalhar com o que eu trabalhava. Eu quis largar tudo para servir a Deus no altar. E ele não queria falar comigo. Então, isso não foi justo aos olhos humanos, mas era parte do processo. Era parte do processo para que a minha fé fosse desenvolvida. Eu tive que fazer aquela escolha. Aí você entende, eu tenho que amar mais a Deus do que a meu pai, mais a Deus do que a minha mãe, mais a Deus do que a Fernanda, mais a Deus do que a todos, mais a Deus do que você. Então, não é não amar os outros, é amar a Deus acima de todas as coisas. E isso vai causar, com certeza, atritos. Não daqueles que são da fé e que amam a Deus mais do que tudo. Esses não. Mas vai vir daqueles que não fazem isso ainda. E que a sua fé seja um exemplo para que eles venham se converter. Então aguenta firme, porque a guerra não é física, não. A guerra física é mole. A guerra difícil é a guerra espiritual. Mas com ele a gente vence. Deus te abençoe.